Paz dos seus irmãos. Amém. Espero que estejam todos bem. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir, por favor, todos, nossa Bíblia em Lucas, capítulo 5. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Meus irmãos, isso era para acontecer em março, se eu não me engano. Aconteceu algumas coisas, mas para a honra e glória do Senhor estamos aqui para pregar a poderosa palavra. Eu quero agradecer o pastor Joel, pastor dessa casa, pastora Patrícia, amém? Presbítero Leonardo e a irmã Carol, se encontra ali. Também quero agradecer o Jefferson, meu afilhado, ele que, através da vida dele, que ele colocou isso para acontecer. Eu quero agradecer a todos esses irmãos e os irmãos dessa casa também, que me receberam a mim e minha família muito bem. Então, Lucas capítulo 5, versículo do 1 até o 11, que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e aceitando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais ao companheiro do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os companheiros que estavam, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seu sócio. E disse Jesus a Simão: não temas, eu te farei pescador de homens. Quero também aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir em Lucas 22. Vamos ler apenas Lucas 22. Vamos ler somente o verso 54 e 55, que diz assim: então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E só para finalizar, João 21, que diz, João 21, do verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. Então ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar rede por tão grande quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se lançado ao mar. Mas aos outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados. Ao saltarem a terra, viram ali uma fogueira, e em cima peixe, e também havia pão. E disse-lhe Jesus: trazei-me algum dos peixes que acabaste de apanhar. Amém, meus irmãos? Eu quero
Vai fazer uma rápida oração, aproveitar que você está em pé. Vai ser rápido. Senhor Deus, te agradeço por chegarmos até aqui, não anulando a primeira oração que foi feita, Senhor, mas que nesse momento abra os nossos corações, os nossos ouvidos, e que o Senhor venha nos ensinar nessa noite de sábado, Senhor, e que a palavra, que o nosso coração seja como a terra boa para frutificar a sua palavra, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui e vamos aprender com a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento. Desculpe tomar todo esse tempo. Quero falar, meus irmãos, que eu tenho algumas pessoas que me acompanham. Eu vim a essa igreja 3 anos atrás. Eu estava namorando. Hoje eu voltei aqui casado, para a honra e glória do Senhor. Minha esposa está ali, a Monique. Se vocês virem bichinhos indo até ela, é porque ela é um docinho, meus amores. Ela é uma maravilhosa. Ela é minha esposa, minha conselheira, sempre me acompanha. Também está minha família, eu posso hoje chamar de família. A Valéria, a Cilei, que é minha avó. O meu tio Rodrigo, que já vai oficializar na família aí. Mas eu já chamo de tio, que eu tenho um carinho imenso por ele. Quero agradecer também pela Ingrid, também pelo Jefferson. Meus irmãos, eu perguntei para o Jefferson, qual é o tema desse congresso? Ele falou, é preparação. Eu fiquei assim, preparação. Isso para mim é um tema que mexe muito com o meu coração, porque eu sinto que Deus está preparando a minha vida esse ano. Para muitos irmãos que não sabem, eu e a Monique, a gente é líder de mocidade, lá no Pan-Americano, lá no Jaraguá, dá uns 30 e poucos quilômetros daqui. E esse ano Deus está preparando a gente, preparou o nosso coração primeiro, está preparando a nossa mente, porque meus irmãos falam que não é fácil ser líder de mocidade. Esse ano, aconteceu tantas coisas que eu até questionei assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou tão forte assim? Tem um versículo que diz que Deus nunca dá um fardo que a gente não pode suportar. E esse ano, meus irmãos, o fardo foi tão grande, mas tão grande, que eu questionei assim, Deus, o Senhor acha que eu sou tão forte assim? Mas para a honra e glória do Senhor, Deus está preparando os nossos corações. Quero falar que a preparação não está só aqui, mas também está na minha vida e na vida da minha esposa também. Pesquisei o que significa preparação. Preparação é o ato ou o efeito de preparar. Para ficar mais exato, é organizar algo com antecedência. Então, preparar não é a gente estar ali e a gente estar se preparando, mas preparar é a gente anteceder isso e a gente nos preparar com o que pode acontecer. E vendo as Escrituras, meus irmãos, não tem um discípulo melhor para falar isso do que Pedro. Pedro foi um discípulo que ele foi totalmente preparado por Jesus Cristo. E ele foi um discípulo que foi preparado, e esses discípulos ele tem uns altos e baixos que, se você for ler na Bíblia, você vai ver que parece a gente. A gente tem um pouquinho de Pedro. Às vezes a gente estamos firme, mas às vezes a gente não está totalmente firme. Às vezes a gente está totalmente no espiritual, e às vezes a gente está totalmente carnal e não entende o que está acontecendo. E isso claramente mostra para a gente como a gente é falho. E uma coisa maravilhosa nisso, meus irmãos, Jesus ama pessoas falhas. Jesus, ele tem um carinho imenso por pessoas falhas. A gente vai ver ao decorrer dos textos que a gente vai ler, a gente vai ver como Jesus preparou esse discípulo. Pedro ele era pescador. A gente imagina que o Messias, ou até os irmãos que viviam ali nesse tempo de Jesus, que o Messias seria aquela pessoa que tiraria o jugo romano, que teria seu reino, teria grandes soldados. Meus irmãos, os guerreiros de Jesus eram pescadores. Pasmem me dizer isso. Quando você escuta que um rei vai vir, e a gente pensa, esse rei deve ser tão incrível.
mas tão incrível, que ele terá os melhores soldados. Ele não tinha os melhores soldados. Os seus melhores soldados nem doutrinados na lei eram. Eles eram simples e pobres pescadores. Esses pescadores, ele como Pedro, ele tinha um temperamento impulsivo. A Bíblia vai dizer que, se você analisar a vida de Pedro, você vai ver que a amizade e o encontro de Jesus com Pedro transformou a vida de Pedro a um ponto que, quem imagina que é um simples pescador, um dia pregaria e 3.000 almas se renderiam a Jesus. A história de Pedro nos mostra um testemunho de como Jesus transforma as nossas vidas. E eu gosto de ver isso porque, meus irmãos, está aqui um Pedro. Em 2012 eu estava estudando no ensino médio e estava tendo uma pesquisa na escola e eu estava revoltado com a igreja, meus irmãos. E eu me dizia ser ateu. Eu falava que eu não acreditava em Deus. Sabe o que é mais engraçado? A gente tem que ter muita fé para acreditar que Deus não existe. Porque até o diabo acredita em Jesus. É até estranho falar isso. Mas um dia eu falei que eu era ateu, e esse homem que dizia ser ateu, um dia está aqui pregando sobre Jesus Cristo, falando que Ele vive e que Ele transformou a minha vida. Então a história de Pedro vai começar em João 1, capítulo 42. Esse Pedro, ele era filho de João, outras traduções falam que é Jonas, e ele era um filho de uma família de pescadores. E ele, que engraçado, ele morava em Cafarnaum. Como a gente descobre isso? Vamos em Mateus capítulo 8. A gente vai ver essa introdução da história de Pedro. Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se a um centurião. Esse é o início do capítulo 8. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava em Cafarnaum. Agora vamos para o versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-la. O que a gente entende? No comecinho do capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum. E no versículo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus vai até a casa de Pedro. Então a gente entende que Pedro morava em Cafarnaum, que Pedro era casado, pois a sogra de Pedro estava doente, e Jesus curou a sogra de Pedro. E a partir desse momento, não somente a Pedro, mas também a sogra de Pedro começou a seguir Jesus Cristo. E Pedro morava em Cafarnaum e Jesus curou essa sogra. Ele trabalhava num mar chamado Mar da Galileia. Meus irmãos, se vocês pesquisarem esse mar é gigantesco. E o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro é no exato lugar em que Pedro trabalhava. Vamos abrir em João 14? Mateus 8, versículo 14. Lucas 5. Então, Lucas 5 vai trazer o contexto da pesca maravilhosa. Foi o primeiro encontro. A Bíblia vai nos dizer que André, o seu irmão, já havia falado de Jesus, dos seus milagres. Agora, a partir de André, a Bíblia vai nos dizer que ele trouxe Jesus para conhecer Pedro. Vamos ver. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Nesses 2 versículos a gente entende que estava tendo uma grande multidão que seguia Jesus Cristo. Eles estavam querendo ouvir Jesus. Que engraçado, coisa maravilhosa. E aí nesse versículo 3, Jesus entrou e pediu licença a um dos barcos que estavam ali, que era justamente de Simão, ou Pedro. Versículo 3, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouquinho da praia. E aceitando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. O que estava acontecendo nesse capítulo 5? A Bíblia vai nos dizer
que os filhos de Zebedeu, né, João e também Pedro, que estava ali, eles estavam pescando a noite inteira e eles não encontraram um peixe. Meus irmãos, eles estavam no mar da Galileia, eles pescavam há muito tempo e eles sabiam exatamente onde encontrar os peixes. Mas nesse exato momento, eles não conseguiram encontrar nenhum peixe. E aí Jesus chega para Pedro e fala: lançai as vossas redes para pescar. E aí no verso 5, Simão parece duvidar até da palavra. Ele fala: mestre, trabalhamos a noite inteira. Isso aqui, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Às vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente está a noite inteira buscando a Jesus e a gente não escuta. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, eu irei. E a Bíblia vai nos dizer que eles foram, meus irmãos, aconteceu algo surpreendente. A Bíblia vai nos dizer que tinha tanto peixe, mas tinha tanto peixe, que o barco estava afundando. Estava afundando, e tiveram que chamar os seus amigos ali para ajudar. E muito peixe. E aí acontece algo incrível no verso 8. Pedro se lançou aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, retira-te de mim, pois eu sou pecador. E aí Jesus mostra algo incrível. Em vez de, a gente podia ver reis aí que poderiam desprezar o seu servo, mas ele falou: farei de você um pescador de homens. Um homem falho agora passa a estar com Jesus Cristo. Meus irmãos, Pedro, algo incrível que aconteceu também. Que fé incrível que esses homens tinham. Olha, às vezes pode até acontecer um milagre na nossa vida, mas a gente não larga tudo para seguir isso. Mas Pedro, a Bíblia vai falar que Pedro, no verso 11, eles deixaram tudo. Eles não levaram bagagem. Eles deixaram tudo, exatamente tudo, para estar com Jesus Cristo, para seguir Jesus Cristo. E, meus irmãos, ser chamado não significa estar pronto, porque Pedro não estava pronto. Mas ser chamado significa estar disponível. Como o louvor que as meninas cantaram aqui: estou disponível. Deus quer isso, um coração disponível. Eu duvidei muito dos meus chamados, meus irmãos. Teve uma época que todos os meus amigos foram escalados para ser obreiros, e eu fiquei muito feliz por eles, menos eu. E eu não entendi isso. Eu questionei a Deus assim: Senhor, será que o Senhor não quer me usar também? Mas, meus irmãos, Deus faz algo incrível, que Ele não precisa, Ele só precisa de um coração disponível. E quando eu achei que eu nunca um dia seria líder, ou nunca teria um cargo, ou nunca faria alguma coisa, Jesus usa a minha vida, a vida da minha esposa. Isso é muito bom. Deus quer pessoas disponíveis. E, meu irmão, como é gratificante trabalhar na obra do Senhor. Às vezes parece ser cansativo, né? Mas é tão bom você ver os jovens na presença do Senhor. E agora Pedro iniciou a sua preparação, que é o tema desse congresso, desse culto. E Pedro é um homem de altos e baixos. E eu acho muito bom a gente ver um homem que teve esses altos e baixos ser chamado para ser discípulo. Se você for ver a qualidade dos irmãos que andavam com Jesus, você vai ver que Jesus chamou os improváveis. Jesus chamou um homem que sabia que ia trair ele. Jesus chamou um homem que o rejeitou. Jesus chamou um homem que o trairia. Isso é duro de ouvir, mas são pessoas que Deus transformou. Eu acho muito incrível isso. E os altos e baixos de Pedro vai nos dizer a qualidade que Pedro tinha. Em um certo episódio da Bíblia,
a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam assustados porque eles foram atravessar o mar da Galileia e estava uma alta tempestade. E a Bíblia vai nos dizer que eles viram um homem caminhando, simplesmente caminhando sobre as águas. E todos com medo. Pedro vai levantar a voz e fala assim: Senhor, se é o Jesus Cristo, deixe-me ir até você. E a Bíblia vai nos dizer algo incrível que desafia a lei da física, porque não tem como andar sobre as águas. Eu acho que, não sei se vocês já tentaram, é claro que o peso do nosso corpo é muito mais denso que a água, e logo assim que a gente põe o pé na água, a gente afunda. E ele anda sobre as águas. Ele desafia as leis da física. E ele anda sobre as águas. Só que em um certo momento, esse alta fé que ele teve, ele começou a ver as tempestades. E ficou com medo. E aí ele começou a afundar. E ele afundando, quando ele achou que era o fim, Jesus estende a mão para ele. Fala: homem de pouca fé. Esses altos e baixos de Pedro vai nos dizer um outro episódio também, que Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? E ele vai falar: uns falam que você é Elias ou algum outro profeta. Jesus fala: e quem vocês acham que eu sou? Pedro, com toda a fé, diz: você é o Filho de Deus, o Cristo. Isso é muito incrível. Jesus fala: não foi nem a carne que te revelou isso, mas foi o próprio Deus que está no céu. Até para a gente reconhecer Jesus Cristo, precisamos de Deus. E em seguida, poucos versículos após isso, Jesus fala que vai morrer e que vai partir. E Jesus, aquele homem de fé, agora vai falar: Senhor, eu não deixarei que isso aconteça. E a Bíblia vai dizer que Jesus, com toda autoridade, fala: para trás de mim, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço. A gente está falando de um homem que minutos atrás confirmou a identidade de Jesus, e poucos minutos depois ele acaba de ser repreendido por Jesus Cristo. Esses altos e baixos que a gente está falando. E a Bíblia vai nos dizer uma outra vez que Jesus estava no seu momento de maior aflição. A aflição de Jesus era tão grande que quando ele orava, um anjo descia para consolar a dor de Jesus Cristo. Em Lucas vai dizer que ele suava sangue, de tamanha agonia que ele tinha. E aí Jesus volta com os 3 discípulos que ele chamou, Pedro, Tiago e João, que ele chamou para orar, e quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo. E eles estão dormindo, quando Jesus chamou eles para orar. E aí Jesus chama a atenção, Jesus volta a orar. E quando ele volta, os discípulos, a gente pensa que levou uma dura de Jesus, a gente pensa que eles vão estar orando. Meus irmãos, ele vai estar dormindo de novo. E pela terceira vez, Jesus volta, vai orar. Quando ele volta de novo, os discípulos estão dormindo de novo. Jesus fala algo notório: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito difícil confiar nesse homem aqui. Tem até uma parábola que Martinho Lutero fala, que ele fala assim: eu fui batizar e agora vai morrer o velho homem. E eu descobri que o velho homem sabe nadar. É uma luta constante, meus irmãos. E Pedro passou por essa preparação. E agora, a Bíblia vai nos dizer, num episódio muito interessante, onde Jesus, ele vai fazer a última ceia com seus discípulos. E lá ele fala que é necessário que o homem seja crucificado. E ele divide o pão com o homem que vai trair ele. Ele divide o pão com o homem que vai rejeitá-lo. Ele vai dividir o pão com essas pessoas. E aí, quando Jesus fala que ele vai ser traído,
Pedro fala, né, os discípulos questionando, quem será que é? E nesse questionamento, Pedro encheu o pulmão e falou, Senhor, estarei contigo até o último momento. Jesus fala para ele, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Imagina, no meio de 11 discípulos, receber essa dura de Jesus. E agora, será que ele pensou, será que é eu que vou trair? Meus irmãos, e a gente vai ler um versículo que a gente estava lendo, que é Lucas 22. E tem algo notório nesse texto, e um objeto que chama a atenção, que é uma fogueira, uma simples fogueira. A Bíblia vai nos dizer que, pegando o contexto, Jesus estava sendo levado para ser julgado. E juntamente nesse caminho que Jesus ia, a Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe. Vamos ler aqui, verso 22, capítulo 22, do versículo 54. Diz assim, então prendendo Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E o verso seguinte, e quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E, meus irmãos, Pedro estava seguindo Jesus de longe. Quantas vezes, meus irmãos, a gente segue Jesus de longe, e a gente perde tantas oportunidades incríveis para viver com Jesus. A gente escuta, talvez, experimentos das pessoas, eu acho lindo isso. Tem pessoa que conta cada experimento com Deus e eu fico maravilhado. Só que Pedro seguia de longe. E às vezes seguir de longe faz a gente não viver. E Pedro se assentou com as pessoas que estavam ali. E vai acontecer algo aqui nesse episódio, que uma mulher reconhece Pedro e fala, não é você que andava com Jesus? E a Bíblia vai dizer que Pedro fala assim, eu? Nunca vi esse homem. Ele negou a primeira vez. E aí uma outra pessoa totalmente aleatória fala, eu já te vi com esse homem. E ele, pela segunda vez, fala, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, a Bíblia vai dizer que uma pessoa perguntou, você é um dos discípulos que andava com ele? E a Bíblia vai nos dizer que pela terceira vez, Pedro negou. Só que acontece algo aqui, meus irmãos. Verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, sabe o que significa chorar amargamente? É chorar com desejo de morrer. Em João, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus andava no pátio e Pedro negou pela terceira vez, aconteceu algo que só tem no livro de João. Jesus olha para Pedro, bem no instante que o galo canta, bem no momento, foi tipo, e Pedro lembrou. São detalhes que tem em cada texto que enriquece o nosso contexto para a gente entender a dor que Pedro teve. Ele chorou amargamente e a Bíblia vai dizer que ele não ficou ali. Verso 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Talvez ele não aguentou tamanho sofrimento que teve naquele momento. E a fogueira que ele estava ali e aconteceu esse episódio pode representar medo, pode representar talvez uma decisão sob pressão. Quando estamos sob pressão é muito difícil tomar decisões certas. Mas Pedro tomou uma decisão errada. Pedro se esquentou na fogueira errada. Eu até, tirando desse texto, decisões erradas mostra como a gente precisa se preparar. Precisamos, porque a gente não sabe quando vai vir esses momentos de dificuldade, momentos que talvez a gente, é até difícil pensar em Deus, né? Quem nunca fez alguma coisa e depois se arrependeu do que fez?
Meus irmãos, isso aí é um brilho imenso do Espírito Santo nos alertando. O nosso coração, porque erramos e somos falhos. Mas Deus conhece o nosso coração. E agora, vamos para João 21. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi julgado. Jesus foi conduzido ao caminho de Gólgota, sendo chicoteado, sendo humilhado e foi crucificado. Passa-se um dia, passa-se 2 dias, passa-se 3 dias. Quantos dias passaram? 3 dias. No 3º dia, eu quero abrir com você em algo magnífico que acontece. Vamos abrir Marcos capítulo 16. Olha aqui, oportunidade incrível. Isso aqui, meus irmãos, você vai ver como Deus amava, como Deus nos ama. Marcos capítulo 16, de verso 7. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora estava ressuscitado, e a Bíblia vai nos dizer que ele apareceu para os discípulos. Ao verso 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Meus irmãos, talvez se Jesus não mandasse chamar Pedro, talvez Pedro não iria. Se ele falasse, chame os discípulos e me encontre no mar da Galiléia, Pedro não iria aparecer. Mas ele fala, mas ide e fala aos discípulos e a Pedro também, que eu quero falar com ele. E algo profundo acontece aqui. Jesus prepara uma outra fogueira. Olha que incrível. Agora uma fogueira, uma vez que Pedro negou a Cristo, agora tem uma fogueira. A fogueira da restauração de Pedro. João 21. A Bíblia vai trazer um encontro magnífico dos discípulos com Pedro. E Pedro, ele voltou a uma prática que ele fazia. Ele voltou a ser pescador. Às vezes é difícil na nossa caminhada e a gente volta a fazer as coisas que a gente já fazia antes de conhecer Cristo. Mostra como a gente precisa de preparação. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Pedro. Olha, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Pedro agora voltou às velhas práticas. O Pedro que um dia falou que não negaria Jesus por nada. Pedro um dia que falou que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora é o mesmo Pedro que volta a pescar. E esse Pedro agora voltou às velhas práticas, e a Bíblia vai nos dizer no verso 4, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, e todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Olha o verso seguinte. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Olha que episódio. Versículo 6. Então Jesus lhe disse, joga a rede para a direita. Parece que isso faz lembrar alguma coisa. Glória a Deus por isso. O verso seguinte. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é Jesus.
Agora, pegando para Pedro, meus irmãos. Como será que Pedro estava naquele instante? Que uma vez que ele negou Jesus, e agora Jesus manda chamar ele, e um homem aleatório aparece, e João fala para Pedro, olha, é Jesus. Imagina Pedro assim, onde eu vou enfiar minha cabeça? Mas acontece uma das coisas mais misericordiosas que tem na Bíblia. Jesus podia simplesmente falar para Pedro, eu te perdoo. Mas ele mostra uma lição para Pedro. A Bíblia vai dizer que eles comem e depois eles começam a caminhar na praia. E Pedro junto com Jesus. E Jesus fala, Pedro, tu me amas? E aí foi... Eu acho que talvez Pedro nem tinha uma noção de lembrar que tinha acontecido, que Jesus estava fazendo referência a isso. E a Bíblia vai dizer que ele fala, Senhor, eu te amo. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez a Bíblia vai nos dizer que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E a Bíblia vai dizer que, fala, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez. Aí Pedro lembrou, eu tenho certeza disso. Que ele fala, Pedro, tu me amas? Ele responde assim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Foi isso. Ele não respondeu, eu te amo. Mas ele respondeu, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Meus irmãos, Jesus faz outra fogueira. Agora não é preparada por outras pessoas, não foi preparada por Pedro. Foi uma fogueira preparada por Jesus. Uma fogueira que vai trazer restauração para Pedro. Opa. E essa fogueira, primeira fogueira talvez foi da queda de Pedro, talvez ele negou. Mas na segunda fogueira, meus irmãos, Pedro foi perdoado. Pedro foi restaurado. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, depois disso, vestiu a camisa. A Bíblia vai dizer que Pedro está dando a alma agora pela vida de Jesus. Acontecem coisas magníficas em Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que, meus irmãos, que ele prega e 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Vai ter um episódio, meus irmãos, que um homem pede esmola para Pedro. Ele fala, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Seja curado em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Pedro não foi descartado. Pedro foi preparado. Tem muitas fogueiras. Existem muitas fogueiras, meus irmãos, que podem aparecer no decorrer da nossa preparação. Mas eu vou te dizer, deixe Jesus preparar a fogueira. Porque essa fogueira é boa. Essa fogueira vai te aquecer. Essa fogueira vai trazer o que você precisa. Meus irmãos, se você está na dúvida se é Jesus que está do outro lado, você está com medo, fica no barco. Jesus está vindo. Coisa boa. Andando sobre a tempestade. E saber que Jesus está vindo. Meus irmãos, com a permissão do pastor, pedir para os irmãos colocar de pé. Queria louvar um hino. Quero dizer que vai ter muitas fogueiras. Vai ter muitas fogueiras, mas deixa Jesus preparar a fogueira. O preparar é preparar com antecedência. Então, pede para Jesus vir. Pede para Jesus preparar a fogueira para você. Porque Jesus Ele vai vir até você. Jesus está preparando o que você precisa. O mundo pode trazer muitas fogueiras, mas tenha certeza, Romanos 12:2 fala, não vos moldeis com esse mundo, mas seja renovado pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita. Meus irmãos, bom, agradável e perfeito só tem um. Gênesis 2, capítulo 6 vai falar, mas a mulher viu
o fruto e viu que era bom, viu que era agradável, só que não era perfeito, era desejável. Não era perfeito, era desejável. Tem muitos frutos por aí que podem ser agradáveis aos seus olhos, mas não é perfeito. Pode ter caminhos que a Bíblia fala que o nosso coração é o nosso maior bem que a gente tem. A gente tem que guardar o nosso coração, é o nosso maior bem. Jesus fala inclusive que o tesouro, se você quer saber onde está o seu tesouro, é só saber onde está o seu coração. E guarda ele. Bom, agradável, perfeito. Bom, agradável e desejável. Meus irmãos, o que Deus tem é muito maior. A Bíblia fala que nem o coração sentiu, nem o ouvido ouviu, nem os olhos viram que Deus tem preparado para a gente. Deus prepara coisas maravilhosas. Eu quero louvar esse hino. Se vocês saberem, você canta com a gente. Amém?